Olá, multiplicadores, sejam muito bem-vindos, boa tarde. Mais uma live matinê aqui começando no Poder Multiplicador. Esperar o Instagram avisar para as pessoas aí da nossa live. Seja bem-vindo, Consultar Marketing entrou. Seja bem-vindo, meu amigo. Qualquer dúvida que você tiver, pode contar com o Poder Multiplicador aí para tirar suas dúvidas. Hoje o tema que a gente vai estar abordando aqui nessa live é o design, né? O design é uma ferramenta fundamental, incrível a importância que o design tem na nossa produção e nos nossos resultados. Hoje eu quero bater um papo mais uma vez sobre algumas dicas relacionadas ao design, algumas dicas para ajudar vocês nesse processo do marketing digital, porque o design diferenciado é a solução para você que quer crescer com seu tráfego orgânico, você que ainda está buscando crescer o seu perfil, ganhar um pouco mais de volume, de quantidade de seguidores reais, seguidores fiéis. Você que está buscando isso, precisa encontrar no design um diferencial. Pense que o tráfego orgânico entrega cada vez menos nossos conteúdos, então a gente precisa se destacar, a gente precisa chamar a atenção no feed das pessoas de uma forma diferenciada. Então o nosso papel no Poder Multiplicador é exatamente oferecer conteúdos que te deem resultados. E no tráfego orgânico, o seu crescimento, o seu diferencial precisa de um design bacana, um design com uma aparência profissional, tá? Então chega daquele amadorismo, aqueles templates que todo mundo usa, aquela mesmice e aquela balela que você está acostumado a ver todos os dias aí no seu feed. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre várias dicas para o seu design evoluir, para o seu design melhorar, e espero que vocês gostem. Tirem suas dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ficar à vontade. Fala, Brunão, vamos que vamos, irmão, vamos, parceiro. Quero bater um papo com vocês também, porque próxima semana nós vamos ter novidades aí incríveis que podem mudar o negócio de vocês, a vida de vocês. Próxima semana nós teremos duas lives fundamentais, duas lives que vocês não podem perder. Já coloquem na agenda de vocês, terça-feira e sexta. Terça-feira nós vamos fazer aquela live de análise de perfis que muita gente pediu para a gente fazer novamente. A última live de análise de perfis que a gente fez, a gente não conseguiu avaliar o perfil de todo mundo que tinha o interesse em estar com seus perfis sendo avaliados. Então na próxima terça, às 17h07, nós estaremos fazendo uma live de análise de perfis. Você que tem interesse em ter o seu perfil avaliado ao vivo, que a gente passe umas dicas, que a gente te dê alguns insights sobre determinados pontos que o seu perfil pode melhorar, ou talvez divulgar o seu perfil porque você acha que o seu perfil é bacana. A gente também passa várias referências incríveis de perfis que a gente se baseia para fazer nossas publicações. Então já salva na sua agenda aí. Próxima terça-feira vai ter uma live top de análise de perfis. E na sexta, dia 23 de outubro, nós vamos fazer uma live sobre o Insta Design, o nosso treinamento na área do design, na área do marketing digital. Um treinamento fantástico que você não pode deixar de ter, porque vai ser um conhecimento incrível para você que precisa melhorar o seu design, para você que precisa melhorar a forma de você aparecer nas mídias sociais. E não só isso, você também pode utilizar esses conhecimentos para estar evoluindo e até fazendo outros trabalhos na área do design. Quem sabe aí você não encontra até uma carreira que você pode evoluir e também aplicar isso no seu negócio digital, beleza? Terça-feira e sexta da próxima semana, duas lives aqui no Poder Multiplicador que você não pode perder. Quero saber de vocês como está o design de vocês. Tirem suas dúvidas. Qual é a maior dificuldade de vocês na área do design? Digam aí para mim qual é a ferramenta que vocês utilizam, para eu já saber e a gente bater um papo e eu já começar a passar algumas dicas aqui que com certeza vão fazer diferença para a produção de vocês, beleza?
O design, gente, eu digo que o design ele não parte simplesmente do entender a ferramenta, né? O design ele vem de toda a sua cultura, vem de tudo aquilo que você traz na sua bagagem visual. E isso também diz respeito a várias técnicas que, no meu caso, a fotografia me ajudou muito. Eu, como designer, como fotógrafo, tenho a imagética como uma obrigatoriedade na minha vida, então acabo entrelaçando um pouco dos conteúdos e das técnicas que eu utilizo nos dois polos. Vamos lá, tirem aí suas dúvidas. Vamos lá, os melhores programas para fazer carrosséis e vídeos nuggets. Vamos lá, no nosso treinamento a gente vai oferecer conteúdos nas duas principais ferramentas de produção de layouts, tá? Nós vamos oferecer tanto no Canva quanto no Photoshop. Mas o que é que eu gosto de salientar? O Photoshop é um programa profissional de editoração de imagem. É um programa que tem infinitamente mais recursos do que o Canva. O Canva ele é simplesmente um site de produção de layouts. Então, o que eu sempre sugiro você pode fazer suas produções no Canva inicialmente, para que você comece a desenvolver um material, comece a se familiarizar com os elementos que dizem respeito ao design, né? As linhas, as fontes, os elementos, as formas, as texturas e como você começa a organizar isso em camadas no seu layout. O Canva vai ser um bom pontapé inicial para você que está melhorando o seu design, para você que está iniciando nesse processo. Mas o Photoshop é o divisor de águas. No Photoshop você vai ter recursos que vão tornar o seu layout o diferenciado, né? Então você tem ferramentas de seleções muito mais bem elaboradas do que no Canva, ferramentas de efeitos infinitamente melhores do que no Canva. Seus carrosséis vão ser exportados de uma forma muito mais automatizada, né? Vários efeitos que vocês podem estar utilizando, substituição de cores, ferramentas de recorte mais precisos. Então, a minha dica vale muito a pena conhecer o Photoshop online. A gente disponibiliza aqui no nosso link da bio um mini curso gratuito que você pode aprender a como construir um carrossel do zero no Photoshop. E a gente faz isso oferecendo o Photoshop Online, que também é uma ferramenta gratuita, assim como o Canva, e que tem exatamente as mesmas funcionalidades do programa pago. Então vai lá, procura o Photoshop Online no Google que você vai achar e começa logo a desenvolver suas habilidades no Photoshop, beleza? Mais uma pergunta. Uso o Canva gratuito e ultimamente tento manter um padrão nas postagens usando as cores da página. Qual outra ferramenta posso usar? Vamos lá, meu amigo, diz seu nome para mim, que eu estou vendo aqui consultar marketing, mas gostaria de saber seu nome. Acho que quando a gente tem essa personalidade fica muito melhor, né? Ótimo que você use o Canva, tá? O Canva ele é um programa muito prático, é um programa muito automático para você fazer as suas edições. Fala, Maciel, prazer, sou o Márcio, velho. Conte com a gente aí pro que precisar, beleza? Mas eu acho que vale muito a pena, cara, você mexer um pouquinho no Photoshop Online, porque você pode ter recursos que vão te dar outras ferramentas, outras possibilidades para os seus layouts. Há um tempo atrás eu mesmo fiz uma publicação falando sobre um recurso que eu utilizei em um dos meus carrosséis, que foi o seguinte: a gente tem uma paleta de cores bem definida, e eu acho que você também deve considerar isso. As cores são muito importantes no nosso layout, né? Então o que foi que eu fiz? Eu tinha escolhido uma imagem para um layout que eu ia produzir, só que essa imagem ela tinha uma cor que destoava muito da nossa paleta. Então no Photoshop eu tive condições de, no tratamento de imagem, transformar essa cor para uma cor da minha paleta. E no Canva isso não é possível. Então no Photoshop você tem essas ferramentas que podem te dar outras opções para suas imagens, outros recursos para suas produções. E assim, às vezes é um tempinho que a gente perde para aprender uma ferramenta que lá na frente vai ser um adianto na nossa vida. Algumas pessoas que baixaram o nosso mini curso me agradeceram muito já, porque aprenderam
desenvolvendo, né, essas habilidades no Photoshop online e estão conseguindo realmente evoluir bastante as produções, os layouts e a forma de passar os conteúdos. Eu percebo que no Canva muitas vezes você tem que ter uma produção de carrosséis de 2 em 2 posts e depois você usar um aplicativo específico para você fazer esses cortes, né, dos 10 posts, e no Photoshop isso é automático. Você tem um layout com os 10 posts inteiros prontos e você só faz esse recorte e você tem as 10 posts separados de uma vez só. Então às vezes a ferramenta te dá recursos por ser uma ferramenta mais elaborada que a gente não faz ideia. Então, qual outra ferramenta eu posso usar? O Photoshop Online para a parte de carrosséis, né? Para a parte de vídeos, eu utilizo muito o InShot. Não sei se você também utiliza o InShot, mas é uma ferramenta que eu gosto bastante, não só para a produção dos vídeos nuggets, mas também para produção de alguns Reels, de alguns outros conteúdos que a gente gosta de utilizar, beleza? Caroline Souza, seja bem-vinda. Grande Valdec, grande mestre, seja bem-vindo, irmão. Pergunta aqui que apareceu na nossa caixinha: Photoshop Online é gratuito? Sim, ele é gratuito e eu ainda não descobri o que é que tem no Photoshop pago que não tem no Photoshop Online. Eu um dia vou parar para fazer isso, para ver se eu descubro isso. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Grande Matheus, seja bem-vindo, irmão. Hoje o nosso papo aqui é sobre o design. Eu vou passar algumas dicas para vocês. No começo da nossa live, eu já divulguei aqui que na próxima semana nós temos 2 lives imperdíveis. A primeira que vai ser terça-feira, às 5 e 7, a live de análise de perfis, que a gente fez na semana passada, foi muito massa e a gente não conseguiu avaliar todos os perfis que tiveram interesse em ser avaliados. Então você que tem interesse, já manda uma DM pra gente, coloca aqui o seu perfil para a gente já deixar anotado que próxima terça às 5 e 7 tem análise de perfis novamente. A gente também gosta de passar várias referências bacanas para vocês se basearem para os seus conteúdos. Então terça-feira tá imperdível, beleza? E na sexta nós temos a live decisiva, a live que vai preceder o lançamento do Insta Design, o treinamento mais completo que vocês podem ter acesso aí na área do design nas plataformas digitais. Então, sexta-feira, 23, vai ter a live falando tudo sobre o Insta Design, o nosso treinamento que vai ser lançado e que vocês vão aprender muito com eles, beleza? Vamos lá, grande Valdec, Matheus também, o pessoal tá na área. Quais os bancos de imagem que vocês usam? Brunão, para as minhas criações, eu utilizo muito o Pexels, acho um site muito legal. É um site que, inclusive, na página inicial, eu gosto muito de fazer aquele exercício que eu já sugeri para algumas pessoas, inclusive. Você ir olhando as imagens e você pensar em títulos para aquelas imagens. Eles separam de acordo com uma certa quantidade de imagens por paletas de cores. Então você vê que tem uma certa quantidade de imagens em preto e branco, por exemplo. Depois vem algumas imagens com um tom mais pastel da coisa. E aí você vai tendo essas opções para os seus layouts. Fala, Gabriel. Seja bem-vindo, irmão. Terça-feira tem live de análise de perfis, hein? Se liguem, terça-feira, 5 e 7. Você que quer seu perfil avaliado, já manda um ADM pra gente e já salva aí na agenda, porque terça-feira, live de análise de perfis. E aí, velho, como eu tava falando pro Brunão, eu uso muito o Pexels, eu uso muito o FreePic e eu uso muito o Google quando eu quero assim imagens bem específicas. Então eu vou no Google, utilizo as ferramentas para pegar uma imagem maior, uma imagem com resolução, né? E aí eu vou priorizando imagens que ao mesmo tempo me dêem um certo conforto na hora da edição, né? Na hora do recorte. Utilizo imagens que não tenham um fundo muito poluído, a não ser que seja aquela imagem perfeita, mas que eu precise realmente de mais recursos para fazer esses recortes, né? Então, o Google também é uma ótima opção. Mas você tem aí algumas publicações aí que passam vários e vários bancos de imagens, né? Tem o Behance, tem o Unsplash, tem vários outros bancos que a gente pode estar oferecendo. Inclusive, já vou dar aqui um spoiler sobre o Insta Design. Vamos oferecer dentro do curso
mais de 200 imagens para suas produções. Olha que bacana, 200 imagens para vocês produzirem seus carrosséis, além de templates de carrosséis prontos para vocês só chegarem lá e botar as informações, botarem na imagem e exportar, e já foi. Olha que bacana que vai ser o Insta Design. Sexta-feira, próxima sexta, vamos trocar uma ideia sobre tudo que vai ter nesse treinamento, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Gabriel José, seja bem-vindo, irmão. Photoshop é vida, concordo com você, Valdec. É minha vida há muito tempo, desde o meu projeto de TCC, da minha formação, que eu utilizo o Photoshop, e até hoje eu utilizo, porque o Photoshop é um programa que eu utilizo também nos meus programas, nos meus trabalhos de fotografia. Eu às vezes preciso ter alguns recursos de redução de medidas. Tem algumas mulheres que pedem para que a gente emagreça um pouquinho mais elas nos ensaios. Eu às vezes utilizo muito o Photoshop para editoração de imagens, aquelas fotos que a gente faz na praia, que às vezes tem muitas pessoas no fundo. O Photoshop nos dá os recursos da gente retirar essas pessoas. Então olha só como o Photoshop resolve a vida de muita gente, né? Uma das melhores análises de perfil com feedback construtivo é a sua, velho. Muito obrigado. Ficamos aí muito felizes com o seu feedback. E na próxima terça, vamos de novo. Vamos analisar mais perfis, porque a gente sentiu que a gente ajudou muita gente. E a gente não conseguiu avaliar o perfil de todo mundo. Então próxima terça, 5 e 7, tem mais análise de perfis. Valdec, Márcio, e sobre fontes gratuitas? Onde buscar? Eu pesquisei, mas vi muita coisa paga sobre baixar fontes. Valdec, tem muito banco gratuito sim, cara. Se não me engano, tem um site chamado Da Fonte, que é um site brasileiro, inclusive, que você pode olhar lá e você pesquisar essas fontes para os seus layouts. Eu nunca mais olhei, velho, porque há algum tempo atrás eu fiz uma seleção de fontes muito vasta, então eu já tenho instalados no meu computador muitas fontes que eu às vezes estou utilizando. Inclusive amanhã eu fiz um post com uma fonte diferente. Se vocês acompanham nossos layouts, vocês vão perceber que eu mudei um pouco a fonte. Espero que vocês gostem. Amanhã tem carrossel, como vocês já sabem. Segunda, quarta e sexta é dia de carrossel pesado, aquele conteúdo para travar a live de todo mundo no Instagram. Mas, velho, é isso. Eu acho que tem muito site gratuito sim. Da Fonte é um site que eu sei que tem. Mas vai lá no Google e escreve lá fontes gratuitas, baixar fontes gratuitas, que com certeza vai aparecer muitos bancos de imagem. Eu vou dar uma pesquisada e falo com você no DM, beleza? Te passo sim algumas referências. Vamos lá, tem mais. Olha que beleza, hein? Bruno Cerqueira, mais de 20 mil. 20 mil, Brunão, são imagens assim. O que Bruno quer dizer é o seguinte: nós vamos ter aqui mais de 200 imagens no Insta Design, que são imagens do poder multiplicador. As imagens que nós já utilizamos, nós estamos disponibilizando para vocês. Mas além disso, teremos mais de 20 mil imagens, elementos gráficos, backgrounds, setas, caixas, formas, tudo que vocês precisam para os layouts de vocês. Então, talvez depois de adquirir um Insta Design, vocês nem precisem mais aí por um bom tempo de banco de imagens, né? Eu descobri através do seu mini curso, verdade, Márcio. Manda aí, vou mandar sim, viu, Valdec? Vou dar uma pesquisada nessas fontes e mando para você. Nosso curso tem mais de 26 mil fontes. Olha aí, ó. 26 mil fontes, irmão. Você nem vai precisar mais ir lá no seu Google e pesquisar essas fontes, beleza? Eu hoje estava dando uma olhadinha e pensando em alguns fundamentos do design para passar para vocês, tá? Então eu pensei em alguns fundamentos que são muito importantes quando a gente pensa na construção dos nossos designs. Aqui que tem alguma pergunta aqui: quais bancos de imagem vocês usam? Eu já respondi. Então, eu separei aqui 5 elementos que eu acho que são fundamentais, né, para um design bacana. Primeiro elemento são linhas. Espessuras diferentes de linhas, linhas com textura, linhas sem textura, linhas com estilos diferentes, linhas retas. Todos os nossos layouts possuem linhas, e às vezes as imagens que a gente utiliza são feitas por linhas. Então as linhas são
fundamental elemento para a gente estar criando uma leitura agradável no nosso layout, tá? Se vocês perceberem, até algumas de nossas fontes, aquelas fontes mais chamativas, mais garrafais, elas têm linhas subjetivas que fazem com que você percorra aquela fonte, né, para você entender o que está sendo escrito. Então as linhas são fundamentais. Em vários posts do Poder Multiplicador eu curto muito utilizar as linhas como direcionamento do olhar. Então você coloca um ponto no primeiro post e você tem uma linha de ligação até o último post, colocando outros pontos, e isso estimula as pessoas a seguirem essa linha, ponto por ponto, fazendo com que ela vá acompanhando o desenrolar do seu raciocínio no post, né, do carrossel. Então as linhas são incríveis. Ao mesmo tempo, às vezes em gráficos e infográficos, as linhas direcionam o olhar das pessoas de acordo com as informações. Então eu gosto muito das linhas, são formas elementais do design e que vocês precisam ter esse conhecimento, tá? As linhas são muito importantes. E no Photoshop você tem condição de trabalhar a espessura dessas linhas. Às vezes uma linha contínua, às vezes uma linha tracejada, às vezes uma linha que não são tracejados, são bolinhas. E aí você vai criando isso de acordo com a ferramenta do Photoshop, que eu acho que te dá muitos desses recursos, certo? Outro elemento muito importante são os tamanhos, né? Os tamanhos dos elementos. Isso cria hierarquia. E aí estamos falando um pouco da Gestalt. Gestalt diz respeito a uma parte pelo todo e a questão da distribuição e hierarquização dos elementos no seu layout, né? Muito importante que você priorize aquelas informações que você quer ter mais pregnância. O que é pregnância? A forma com que as pessoas gravem aquilo que você está querendo passar. Então, a gente já fez posts aqui falando sobre a leitura em Z, né? A leitura em Z, quando você olha no layout, a maioria das vezes, a forma com que você lê os layouts aqui do Instagram, por exemplo, são essa leitura em Z. Você começa na parte superior esquerda e você finaliza na parte inferior direita. Então as pessoas assinam com uma logomarca a mais no canto inferior direito. As pessoas começam os posts com uma informação muito importante, né? A leitura em Z é incrível. E isso diz respeito à Gestalt. Isso diz respeito ao fato de você precisar gerar essa hierarquia de informações. Deixa eu botar o carregador aqui, que eu acho que não carregou. Agora sim. Então, a hierarquia de informações precisa ser trabalhada nos nossos layouts, tá? E aí é muito importante que a gente pense no equilíbrio do nosso design, na disponibilização das informações no nosso design. Eu separei até um conteúdo de fotografia de acordo com esses elementos, que é a regra dos terços. Quem aqui já ouviu falar da regra dos terços? Comenta aqui pra mim. Você já ouviu falar da regra dos terços? Responde aí para eu passar essa dica bacana para vocês. A gente teve uma pergunta aqui. No curso, provavelmente o Insta Design, é ensinado como mexer no Photoshop? Sim, nós temos um módulo específico de Photoshop, falando especificamente sobre todas as ferramentas e mostrando vários passo a passo de como você aplicar efeitos, de como você utilizar as fontes, de como você fazer vários recursos para os seus layouts, tá? Brunão, eu sei o que é a regra dos terços, eu sei porque você também é fotógrafo e eu tô ligado que você tem a manha da regra dos terços. Brabo da Copy, seja bem-vindo, irmão. Maciel não conhece a regra dos terços e agora eu vou falar um pouquinho para você. A regra dos terços é uma teoria criada pela fotografia que ela divide o quadro da imagem para que a gente consiga posicionar elementos mais importantes de acordo com o nosso olhar. Eu vou virar um pouquinho aqui a câmera do celular e eu vou mostrar uma imagem que diz respeito a essa regra dos terços. Se atentem aos pontos de interseção os pontos de interseção dessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, para que vocês entendam o que eu estou falando, tá? Olhem só. Percebam que aqui a gente tem
3 linhas verticais e 3 linhas horizontais. E a regra dos terços diz respeito a esses pontos de interseção que estão aqui sendo sinalizados. Estão percebendo? E aí, isso daqui ajuda muito a gente quando a gente vai criar nossos layouts, por exemplo. A fotografia publicitária, ela pensa muito nisso daqui. Por quê? Porque a fotografia publicitária sempre pensa nos seus layouts, sempre pensa na fotografia, lembrando onde a informação vai ser inserida, né? Então aqui embaixo a gente tem algumas fotos de exemplos de como que a fotografia utiliza a regra dos terços. Olha só, perceba como o guepardo está exatamente nas 2 interseções aqui da esquerda. Perceberam? Então, olha como a gente tem mais condições agora nesse texto, nessa imagem, por exemplo, de trabalhar esse respiro aqui, esse contragrafismo, né? Para estar inserindo alguma informação, para estar inserindo algum outro elemento que divulgue alguma coisa. Na fotografia, o nosso olhar ele é muito condicionado à regra dos terços. Aqui tem outra foto, só que agora no vertical. E olha aqui a regra dos terços também. Perceba como o garoto ele está exatamente na interseção da regra dos terços. Olha que bacana. Outra opção aqui. Tá vendo aqui os quadros? E aqui a gente tem o cachorrinho exatamente na função aqui, ó, da interseção no olho dele, que é exatamente essa interseção. Então, se você pensa isso aqui para desenvolver seus layouts, perceba como aqui você vai ter uma forma muito mais agradável de chegar, por exemplo, aqui à esquerda e colocar alguma informação aqui. Seu melhor amigo também precisa de cuidados. Olha aqui uma chamada bacana para essa imagem, né? Então, essa técnica da regra dos terços também pode ser aplicada no nosso design. Olha aqui outro exemplo. A gente divide em 9 quadros e a gente utiliza as interseções para inserir os elementos mais importantes. Vamos lá, outra opção aqui. Olha a outra opção aqui, mais rebuscada, ó. A regra dos terços nesse layout. Isso aqui é um layout, já não é mais uma fotografia. E aí a gente tem essas interseções dos quadros, aonde são colocados os pontos mais importantes. Ó. Percebam o dragão, o nariz desse garoto aqui embaixo, o braço do garoto. Percebam como a regra dos terços traz um equilíbrio para a imagem. Da mesma forma, essa outra imagem. Olha só. O armário aqui em cima, o braço do Senhor, bem no meio da testa, né, do nariz do Senhor, para dar esse equilíbrio. Vamos ver se tem mais alguma opção aqui, não. Mas deu para vocês entenderem como que essa técnica da regra dos terços funciona muito bem também para o nosso design, né? Da mesma forma, também existe uma teoria da fotografia que eu também gosto muito, que é a Lei Áurea. Vocês já ouviram falar da Lei Áurea? Digam aí pra mim, quem aqui conhece a Lei Áurea? Fala, João, seja bem-vindo, irmão. Quem aqui conhece a Lei Áurea? Vocês conhecem a Lei Áurea? Vou até pesquisar aqui, a Lei Áurea. A Lei Áurea também é uma técnica da fotografia. E ela diz respeito ao olhar por um ponto, nossa, eu esqueci o nome agora, tem uma teoria diferente que eu queria pesquisar para mostrar uma imagem para vocês, para vocês se basearem também para a produção de layouts de vocês. Técnica fotográfica áurea. Essas técnicas, gente, vêm do clássico. Essas técnicas vêm dos grandes artistas, pintores das antiguidades que criavam isso exatamente pensando num símbolo de perfeição. Então isso, quando a gente pensa no nosso design, quando a gente pensa nisso, a gente consegue trazer referências clássicas que vários artistas muito conhecidos já utilizaram e que eu sempre me baseio para fazer minhas fotografias. E eu sempre penso nisso também na forma de criar os nossos layouts. Encontrei aqui algumas imagens, vou mostrar para vocês novamente. Proporção áurea é o nome, não é a Lei Áurea. Quando eu coloquei Lei Áurea apareceu um tratado aqui, mas vamos lá. Proporção áurea, vou virar aqui para vocês verem. Olha só o que é a proporção áurea. A proporção áurea é isso aqui, ó.
É um crescimento proporcional de algo que é pequeno e ele vai se alastrando de uma forma proporcional. Eu lembro que tinha uma imagem muito, muito conhecida da proporção áurea, que é isso aqui, ó. Olha isso aqui da escada. É um crescimento proporcional, clássico, e que traz uma forma muito mais agradável de você ver as imagens. E quando eu digo do clássico, é disso aqui que eu estou falando. Olha quem... Fibonacci, isso aí, garoto, rapaz, o cara, viu, velho? Brunão é o cara. Fibonacci, esse mesmo, proporção áurea. Olha aqui, ó, aonde que está aplicada a proporção áurea. Nada mais, nada menos do que na Mona Lisa. E não só nessa imagem, olha aqui a outra imagem. Olha a proporção áurea aqui onde está. Então, assim, não dá para desconsiderar essa técnica fotográfica também para os nossos layouts, né? Regra de ouro, também conhecida, né, Brunão? Como regra de ouro, a técnica Fibonacci que a gente aplica aqui na fotografia e ao mesmo tempo podemos aplicar nos nossos layouts. Outro exemplo aqui, olha que bacana. Como o olhar da gente ele é condicionado a sair, por exemplo, aqui, ó, nesse caso que eu acabei de falar, da área superior esquerda, e ele vem percorrendo esse caracol, né, vindo até o vestido vermelho dessa moça, que chama muita atenção. Então, Fibonacci, a proporção áurea, também diz muito para o nosso design. Olha aqui que bacana. E percebam que se a gente fizer uma comparação da proporção áurea com a regra dos terços, olha como que eles funcionam de uma forma até parecida, né? Tem essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha. Se você colocar uma outra linha aqui e dividir, você também consegue uma harmonia muito legal dessa forma. Perceberam? Proporção áurea. Gente, relembrei muito aqui todos os meus estudos da área de fotografia e gosto muito de aplicar isso. Olha aqui, ó, uma foto de uma surfista. Tá aí a proporção áurea, tá vendo? Outra foto aqui, proporção áurea. Olha ela aqui saindo aqui do lado inferior esquerdo e fazendo esse arrudeio aqui por volta do rosto da moça. Então, são técnicas clássicas, técnicas incríveis que vocês podem estar aplicando para o design de vocês. E que isso aqui tudo vai estar lá mastigadinho no nosso Insta Design. Para quem não sabe ainda, próxima terça vai ter aquela live de análise de perfis. Então você que quer ser o perfil analisado, que a gente deu umas dicas, você que quer pegar ótimas referências para as suas produções, vocês precisam mandar para a gente uma DM para dizer que você quer que seu perfil seja avaliado e que a gente vai trocar uma ideia, vai bater um papo e passar algumas dicas aí para você estar melhorando o seu perfil, beleza? Próxima sexta tem a live decisiva para o nosso lançamento, que é o quê? A live sobre tudo do Insta Design. De cabo a rabo, tudo que você vai ter no curso, o curso mais completo da área do design. Oi, Natália, tudo bem? Seja bem-vinda. Você que é da área do design também, você que é maquiadora, com certeza deve entender bastante da área do design, porque o nosso rosto, ele também passa pela proporção áurea, né? E aí você que com certeza pensa nessas maquiagens maravilhosas, sabe como o design também diz respeito. Até porque a gente percebe muito hoje em dia muitas pessoas falando sobre o design de sobrancelhas, né? E aí a gente precisa desenvolver esse design, essa forma de ler as nossas curvas para que fique um design proporcional, uma coisa bacana, né? E aí é isso. Design diz respeito a equilíbrio. E com o passar do tempo, com o pegar das referências que você gosta, você vai abordando isso de uma forma mais automática. Você começa a posicionar os elementos do seu layout de uma forma mais equilibrada. Você começa a trabalhar a hierarquia de uma forma mais profissional. E aí as pessoas vão começando a perceber que você começa a se tornar uma autoridade naquilo. E isso é muito importante, né? O tráfego orgânico, que é o quê? Atrair as pessoas de uma forma gratuita,
né? Você não precisar investir no tráfego pago para que o algoritmo entregue seu conteúdo, você precisa vencer o tráfego orgânico se diferenciando. E aquelas pessoas que mantêm um template básico, pega qualquer templatezinho ali no Canva, muda a frase e pam, postou, infelizmente vão ficar para baixo no feed, porque não vão atrair atenção da mesma forma que um post bem desenvolvido, um carrossel que realmente apreenda a atenção das pessoas. Então, o design hoje é fundamental para qualquer pessoa que precisa evoluir e crescer, certo? Passei boas dicas aqui, para vocês do design. Falei sobre as linhas, falei sobre os tamanhos dos elementos que vocês podem utilizar nas suas publicações. Falei do equilíbrio que é preciso ter, a hierarquia de informações, título, imagem e um texto um pouco mais suave, para que seja mais gostoso de ler aquele texto que tem uma informação um pouco mais densa, né? Simetria é fantástico, eu adoro simetria. Quando eu encontro, por exemplo, uma fileira de coqueiros, quando eu vou fazer um ensaio fotográfico, eu paro e com certeza vai ser um lugar que eu vou fazer uma fotografia ali trabalhando a simetria. Então a simetria é algo fantástico que você também pode trabalhar no seu layout, tá? Falei sobre a Gestalt, falei sobre a regra dos terços para ajudar vocês nesse processo. E aí as dicas que eu dou para vocês. Primeiro, busquem boas referências. Nós somos condicionados a evoluir pelas nossas referências. As pessoas que têm boas referências, elas utilizam essas referências como um gancho para o seu trabalho. Você não precisa fazer exatamente igual, mas você pode pegar aquelas sacadas e desenvolver do seu jeito, desenvolver essa evolução da sua forma. Então, ter boas referências é muito importante. E na terça-feira, na nossa live de análise de perfis, a gente também vai passar referências incríveis para você já salvar e sempre acompanhar a forma com que eles publicam, o tipo de layout que eles utilizam, as paletas de cores que eles utilizam, as fontes. E aí vocês vão com certeza evoluir muito por conta dessas referências. Invista em bons treinamentos, né? O marketing digital é uma ferramenta sensacional, porque assim, os treinamentos não são caros, né? Eu sou formado na área de publicidade e propaganda, fiz uma faculdade disso, gastei muito mais e hoje tenho a certeza de que o conteúdo do Insta Design que a gente vai oferecer para vocês vai ter um preço muito acessível e vai entregar um conteúdo de valor imensurável para você evoluir o seu perfil, para você evoluir seus posts e até, quem sabe, se tornar um designer. Produzir folders para algum tipo de empresa, produzir um outdoor para alguém que queira fazer esse tipo de divulgação, produzir um cartaz, produzir um banner. Você vai ser capaz de fazer tudo isso com o Insta Design, certo? Invista nas ferramentas corretas. O Maciel conversou comigo aqui sobre o Canva gratuito e eu vou oferecer também dicas no Canva no Insta Design. Mas a dica que eu deixo é: o Photoshop pode ser a saída para você desenvolver na sua produção de conteúdos. Fala, Raender ou Reander, não sei como é, mas seja bem-vindo aqui. Tem alguma dúvida da área do design, meu amigo? Fique à vontade para perguntar. Aqui o espaço é aberto. E na terça-feira vamos fazer aqui uma análise de perfis, hein? Você que quer o seu perfil avaliado, terça-feira, 5 e 7. Valdec, voltei, estava saindo da aula de moto. Olá, meu velho. Tira essa carteira de moto aí. Jev Designer, seja bem-vindo, irmão. Mais um aqui da área do designer para compartilhar suas experiências com a gente. Seja bem-vindo. Qualquer dúvida que você tiver também, qualquer informação que você queira passar, por favor, fique à vontade. Matheus, tudo que for ensinado dá para utilizar no Photoshop online tranquilamente? Com certeza, velho. É como eu te disse, eu ainda não encontrei o que é que tem no pago que não tem no online, velho. Mas eu preciso fazer isso, né? Para que eu até daqui a um tempo não esteja passando alguma coisa que só tenha no pago. Mas tudo que está ensinado no Insta Design, com certeza vai ser possível de fazer no Photoshop online também. Principalmente, né, claro, o que está
no módulo de Photoshop. Beleza? Obrigado, Reander, seja bem-vindo. Vou estar aqui com toda certeza. Massa, terça-feira vai ser incrível, análise de perfis. E assim, independente de você ter o seu perfil avaliado ou não, claro que se você quiser, manda um ADM pra gente dizendo queria que avaliasse meu perfil na terça-feira, deixa seu perfil lá que a gente já vai deixar aqui sinalizado para dar preferência lá na análise. Mas como a gente vai avaliar outros perfis, a gente vai acabar passando dicas interessantes, né? E aí você vai pegando umas sacadas e vai colocando isso aí nas suas referências, beleza? Muito bacana que podemos contar com a sua presença aqui na terça-feira, tá? Outra dica para o seu design: experimente em diversos formatos. Você está acostumado a produzir seus carrosséis, por exemplo. Então você está lá produzindo os seus carrosséis 10.800 de largura por 1.350 de altura. Mas por que não você parar para produzir um cartaz, um A3? Faz um A3 lá, 42, esqueci a medida do A3. Mas você faz lá no Photoshop, inclusive, tem já as medidas certinhas para você chegar e clicar. Produz um layout em A3, amigão. Produz um layout em outdoor para você ter noções diferentes de formatos e disponibilização dos elementos no seu layout. Quer ver uma dica? Pega alguma coisa que você tenha na sua casa, seu cachorro, tira uma foto dele no celular, faz um layout com a foto do seu cachorro, finge que você é dono de um pet shop e treina dessa forma, velho. Transpira, porque isso faz você crescer, isso faz você evoluir. Então treina muito com formatos diferenciados, porque o Insta Design, depois que você fizer, você pode lucrar, não só no marketing digital, mas você pode produzir peças publicitárias que te dê uma renda extra, beleza? Outra dica: projetos paralelos são legais. Você que... O Valdec, por exemplo, que está aí ligado com a gente, Valdec trabalha e ele tem o projeto em paralelo dele do marketing digital para fazer essas produções. E mesmo assim, quem sabe, o Valdec pode parar e produzir de alguma outra forma algum tipo de conteúdo que ele goste. Tira uma foto lá da moto, velho, na sua aula de autoescola e manda um cartaz, faz um flyer lá de divulgação para você treinar, para você pegar a manha de como mexer e como desenvolver isso em outros formatos. Então experimenta bastante, aprende bastante com isso. Treina com criações aleatórias. Pensa em qualquer tipo de empresa, pensa num computador, para vocês desenvolverem essa capacidade de criar títulos interessantes, de pensar nas cores que funcionam melhor. Isso tudo vai fazer com que vocês peguem a manha do programa. Daqui a pouco vocês, ao invés de estarem indo nas ferramentas lá, você já vai apertar o botão e vai no atalho, o que vai funcionar muito mais rápido. Então, esse traquejo, essa objetividade, você ganha com o tempo. É como o Valdec está aprendendo a dirigir de moto. Você precisa dirigir a moto para aprender. E aí você vai no Photoshop para aprender como que você vai dirigir essa moto aí. Porque com certeza, velho, a moto Photoshop é muito mais potente do que a moto Canva, sacou? Cara, queria agradecer suas dicas, aprendo bastante com suas publicações. Pô, velho, é um prazer pra gente estar passando essas dicas. A nossa ideia é exatamente passar esse tipo de conteúdo, um conteúdo que seja rico e que a gente sabe que vai fazer diferença, né? É o conteúdo que eu gostaria de receber, é o conteúdo que lá atrás, se eu tivesse acesso a essas informações, com certeza eu teria muito mais condições de ter uma evolução muito mais rápida. Então o poder multiplicador vem daí, é o poder da gente multiplicar nossas possibilidades por conta desses conteúdos, né? Então conte com a gente no que precisar, pode ficar à vontade aí para tirar dúvidas e tudo mais. Vamos lá. Atualmente faço meus designs no Canva, mas quero aprender o Photoshop, as opções são infinitamente maiores. Já foi no nosso mini curso gratuito no nosso link da bio, velho? Vai lá no link da bio, tem um mini curso gratuito onde eu criei um carrossel do zero e cheguei até a exportação dele. Fiz um carrossel de 10 posts, utilizei backgrounds, fiz recortes de imagens, fiz elementos, utilizei fontes. Então fiz um apanhado geral de como você vai criar um carrossel no Photoshop. E só com esse mini curso você já vai ter uma boa noção do que a ferramenta de fato pode te proporcionar. Sacou? Valdec, Ctrl T, Ctrl J. Isso daí, velho, eu uso pelo menos umas
30 vezes quando eu estou produzindo um layout. Ctrl T, você precisa redimensionar a imagem. Ctrl J, duplicar a imagem. Isso é fantástico. E no Canva você, de fato, não tem tantas possibilidades de perspectiva das imagens, deformar algumas imagens, né? Trazer essas personalizações de acordo com os elementos. E é por isso que o Photoshop tem esses recursos muito mais bem elaborados, né? Conteúdo do minicurso é top, massa. Muito obrigado, irmão. Que bom que você gostou e sei que você vai evoluir muito. É possível melhorar a entregabilidade com carrosséis? A entregabilidade de conteúdos que você quis dizer? Alguém deixou uma pergunta aqui. A entregabilidade de carrosséis, ela é fantástica, primeiro por conta da retenção do seu público. Carrosséis são a ferramenta fundamental para você ter um crescimento orgânico, porque é a forma que você tem de fazer com que seu público passe mais tempo com você. Então, a pessoa vai passar ali por 10 posts e aí o algoritmo vai entender que a sua informação é de valor e vai entregar mais seu conteúdo. Então, o carrossel é a forma de você melhorar seu alcance e melhorar sua entregabilidade. Beleza? Insta Design vai ser seu primeiro curso que vai lançar? Sim, nosso primeiro curso. O primeiro curso de alguns aí, provavelmente. Design vai ser o primeiro curso da gente da área do design, que é, na minha opinião, um dos fatores aí primordiais para quem quer construir uma base sólida, um tráfego orgânico de qualidade e ter um crescimento gratuito, bom, uma base para gerar conteúdos bons e que chamem a atenção da nossa audiência, beleza? Gente, estamos chegando no final da nossa live. Eu aguardo vocês na nossa live da próxima semana de análise de perfis, terça-feira às 5 e 7. Você que quer seu perfil avaliado, manda uma DM pra gente. Você que quer pegar umas sacadas, já salva na sua agenda, próxima terça às 5 e 7, beleza? Vai lá no nosso mini curso gratuito, entra no nosso grupo do Telegram e conte com o poder multiplicador para o que você precisar. Oi, Giovana, estamos finalizando agora a nossa live. Pena que você só chegou agora, mas na próxima terça-feira a gente vai fazer aquela análise de perfis novamente. Terça-feira às 5 e 7. Espero você lá, beleza? Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima terça.